Eu sou Hélio de Oliveira, criador do método Integratos, e o meu objetivo é ajudar você a perceber e entender os problemas que o estresse da vida diária nos causa. Então, força da gravidade. A força da gravidade, ela nos empurra. Tudo que é natural, tudo que o Deus criou, que a natureza criou, é apto a sobreviver sob a força da gravidade, sob essa força que te empurra para baixo. Então, quando você é empurrado para baixo, o que a planta faz? A planta vai para cima. Então, a planta está sempre indo para cima, ela está sempre buscando para cima. Os animais, nós também. Tá? Existe até uma lei, né, a segunda lei de Newton, que vai falar que para toda força, toda ação, existe uma reação em sentido contrário de mesma intensidade. Então, se a gente recebe uma força X empurrando a gente para baixo, a gente devolve essa força indo para cima. Tá? Então, se nós fôssemos corpos saudáveis, equilibrados, nós seríamos empurrados para baixo e o nosso corpo iria para cima e nós teríamos sempre essa postura para cima, onde a gente anda, tal, né? Esse é o normal. O que acontece com a grande maioria da população? A grande maioria da população tem perdido essa habilidade. Os nossos corpos, eles têm sido pressionados para baixo e eles têm colapsado, eles têm cedido. Por que isso acontece? Não sabemos explicar. Tá? Talvez se acordássemos de manhã e saíssemos andar na selva e saltássemos e nadássemos no rio e subíssemos em árvores, então nós manteríamos essa disponibilidade do corpo de ter essa reação para cima. Mas como a gente acorda de manhã, a gente escova os dentes, a gente senta no computador e fica assim, e a vida da gente é sempre assim, o nosso corpo vai ficando assim, ele não tem essa mais habilidade da planta, do animal de... Você vê, por exemplo, os animais, eles têm os corpos muito parecidos. Se você pegar um bando de zebra, né? Não sei se chama de bando, mas eles são muito parecidos, eles são muito iguais, eles são todos fit, todos musculosos, né? A gente é que é todo retorcido, todo torto, todo caído, todo despencado. Então, o que acontece? O que a gente sabe em termos de postura? A gente sabe que nós não temos uma resposta adequada. Tá? Quando a gente recebe essa força que empurra para baixo, a gente não devolve essa força para cima. Se devolve, não devolve o suficiente. Então, o que vai acontecendo? A gente vai se despencando. Vai ficando que nem um saco de batata. Tá? Esse saco de batata é o que a gente chama de má postura. Tá? O jeito que as pessoas despencam varia muito de pessoa para pessoa, mas existe um padrão que é um padrão assim, curva de Gauss. 80% das pessoas, quando elas despencam nesse padrão, que vocês vão se identificar provavelmente, tá? Que é o padrão aonde a nossa pelvis ela cai para frente, tá? O nosso peito afunda para dentro, o nosso ombro sobe, a nossa cabeça vai para trás e a gente fica assim. A gente passa a ser assim. Aí a gente empurra o carrinho do supermercado assim, a gente senta no carro e a gente dirige assim, a gente caminha assim. Ou seja, essa postura começa a fazer parte é a base de todo o nosso repertório de movimentos do dia a dia, tá? E isso associado àquela tensão que a gente falou no vídeo de estresse, né? Que as catecolaminas enrijecem o seu músculo, então você vai ficando cada vez mais fixado assim, desse jeito, tá? E aí você vai ficando nervoso, você vai ficando assim, a barriga vai aumentando, as pernas vão ficando tensas, o ombro vai ficando alto
E a gente vai ficando assim, depois começa a doer o pescoço, começa a doer as costas, dói o ombro, enfim. Tá? Esse é mais ou menos o fenômeno da má postura. Tá? Ou seja, o que é a má postura? A má postura é uma resposta não adequada dos nossos reflexos corporais à força da gravidade. Tá? Porque se nós tivéssemos uma resposta adequada, a hora que a gente sente que empurra para baixo, a gente, opa, para cima. Enfim, e aí a gente passa a viver para cima. Mas se a gente deixa o peito cair, o ombro levantar, a barriga para frente, se isso vai acontecendo, tá? É porque a gente não tem uma resposta adequada. Tá? Pesquisas mostram que a grande maioria não consegue ter uma resposta adequada, né? Com a vida estressante moderna que hoje acontece, né?